Olá para você, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio TV News Conversas Atuais, numa dobradinha com um podcast Pode Falar, desvendando o mundo profissional da Unifenas. Eu sou Everton Marques e hoje no estúdio estamos com o Anderson Lapa, ele que é analista de qualidade do Grupo IOB e que é a maior consultoria contábil jurídica do Brasil. Anderson, seja bem-vindo. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por poder falar sobre esse assunto e espero que nessa conversa seja muito produtiva, né? Comentar sobre a respeito da reforma tributária, sobre educação fiscal, que é um tema que está muito em voga hoje. Perfeito, e além disso, nós vamos conversar também um pouquinho sobre o EAD da Unifenas, porque o Anderson ele é aluno do nosso curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais EAD. E conosco também no estúdio para conduzir esse bate-papo, nós estaremos com o professor Lucas Couto Moreira. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês e espero que possamos ter aí um bom bate-papo, né? Uma conversa produtiva, né? A respeito desses assuntos aí que estão em alta aí no momento. Conosco também, Léo Castro, diretor da Rádio Atenas FM. Novamente agradecer o convite também a vocês aqui da TV Alfenas, agradecer a presença aqui do Anderson, também do professor Lucas, e hoje tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo aqui no Rádio TV News no Pode Falar, Everton. Perfeito. Anderson, a reforma tributária, um tema que obviamente para vocês que lidam com isso, é um tema um tanto complexo de lidar? É complexo num primeiro momento quando nós estamos fazendo as análises. Mas assim que você começa a trabalhar, vincular aquilo, ler aqueles artigos, fazer o cálculo, a dedução dos impostos, a ver os balanços comerciais de uma empresa, a gente percebe que é prático e que é como matemática, né? Como as alíquotas de impostos. Quanto mais nós fazemos, mais nós aprendemos. E o objetivo aqui hoje é mostrar para o nosso ouvinte, para a pessoa que está nos assistindo, de que os impostos eles estão no nosso dia a dia, desde quando nós vamos na feira, nós vamos na farmácia, nós vamos no supermercado, e isso não se limita exclusivamente às empresas. Então seria muito importante salientar essa importância de ver onde e como os nossos impostos são recolhidos e como eles são aplicados e retorna para nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas. E ele já está em validade, ou seja, há um processo, foi votado no finalzinho de 2024, isso. Mas há um tempo para que ele realmente possa ser implantado. E quais são as mudanças reais que essa reforma traz? As mudanças são muitas e vai deixar muito mais prático, tanto o envio pelas informações fiscais pelos escritórios contábeis, quanto pelas empresas, quanto também pelas pessoas físicas. A mudança mais salutar hoje é que nós temos dois impostos federais muito importantes, o PIS e a COFINS. O PIS é o Programa de Integração Social e a COFINS é a contribuição do financiamento da Seguridade Social. Esses dois impostos irão se juntar e formar o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que terá hoje a alíquota, segundo os especialistas, de 9,3%. Essas alíquotas desses dois impostos, PIS e COFINS, hoje, no atual modelo tributário que nós estamos, eles possuem nuances diferentes para tipos tributários diferentes. Para regimes cumulativos, isto é, empresas de lucro arbitrado, lucro presumido, a alíquota do PIS está 0,65% e do COFINS 3%, em torno disso. Para o lucro real, regime não cumulativo, o PIS está 1,65% e o COFINS 7,6%. Qual que é o lado bom da reforma? É que esses dois impostos irão se juntar e formar o CBS com uma alíquota única, dentro daquele projeto do governo federal que é o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que hoje é utilizado por mais de 70 países, inclusive um país muito próximo de nós que é Portugal, que foi o país que nos colonizou, que nós temos uma ligação histórica, e também o Canadá. Então, hoje, o que a reforma propõe é que não exista tantos litígios e tantas buscas pela justiça para contestar valores de impostos, do PIS, do COFINS, do ICMS, que é o mais complexo de todos, que cada estado tem uma regra. Então, o que essa reforma visa? Implementação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O IVA no Brasil vai se dividir em duas formas, impostos federais, PIS e COFINS, na forma CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Na forma estadual, que é a cobrança do ICMS e do ISS, vai se transformar no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que está girando em torno de 18,7% a alíquota.
E isso é um passo muito fundamental e importante, porque hoje, se a gente conversar com um advogado da área tributária, a gente percebe que os litígios, as contestações na justiça, buscar os tribunais de justiça regionais e também o STF, é para contestar a forma como o imposto é apurado e tributado por algumas empresas que têm os incentivos fiscais. E o ICMS, ele é o que mais gera hoje tanto problema para o contribuinte, para aquele que recolhe, para os escritórios contábeis. Também eu acredito que para o pessoal da Receita Federal, ele é o que dá mais trabalho, porque cada estado dentro dos 26... Auditar isso tudo, né? Imagina, né? Dentro dos 26 estados possui uma legislação única. E uma informação importante, nós somos aqui de Alfenas, sul de Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais tem mais de 30 mil regras sobre o ICMS. O que a reforma visa? Ela visa simplificar isso. Então, juntar os impostos estaduais ICMS com o imposto municipal ISS, Imposto sobre Bens e Serviços, e se transformar no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Essa é uma primeira parte. Até muito interessante, porque existem hoje alguns influenciadores no YouTube, nas mídias sociais, fazendo um grande terrorismo em relação à reforma, porque ela extrapola apenas a questão tributária, econômica e macroeconomia, e hoje muitas pessoas abordam isso como um tema político. Mas é importante lembrar, se eu puder comentar, que essa pauta da reforma ela sempre foi uma pauta da direita política. Um partido que se destacou muito para fazer a liberação da reforma foi o Partido Novo, que também é o mesmo partido do nosso governador Romeu Zema, que era o imposto único. O que a reforma visa? Criar o IVA sobre esses dois aspectos, CBS, governo federal, e IBS, governo municipal e estadual. Isso vai simplificar muito a vida econômica de empresas. E também, se eu puder comentar, que eu acho muito importante, porque nós estamos aqui falando, eu faço graduação num curso de tecnologia da Unifenas, muito importante, que me deu essa visão toda sobre o mercado e sobre o panorama fiscal tributário brasileiro. Mas se nós analisarmos também do ponto de vista da quantidade de horas de encargos contábeis que isso exige de um escritório contábil, de uma consultoria contábil, de uma consultoria empresarial, de advogados, para fazer aquela margem, onde naquele planejamento tributário essa empresa se dá melhor, no lucro presumido, no lucro real, no simples nacional, como que ela vai fazer os recolhimentos de renda, os impostos de uso e consumo, porque esse primeiro ponto do IVA é sobre uso e consumo. Compra, o que vai chegar para nós lá no mercado, na farmácia, como eu disse. Então, nesse primeiro momento da reforma, é sobre uso e consumo, sobre compras de bens. Anderson, só um adendo. É interessante o que você falou sobre a questão dos encargos de horas trabalhadas dentro de um escritório contábil em torno desse modelo fiscal, dessa engenharia fiscal que nós temos hoje. E isso reflete também o mercado de trabalho. Nós assim, em conversa com os contadores, com os profissionais da área, os escritórios contábeis eles enfrentam muita dificuldade em encontrar profissionais qualificados para atuar no setor fiscal dos escritórios. Sim. Justamente devido a essa complexidade, né? Porque um escritório contábil ele não trabalha exclusivamente com um ramo de atividade específica, ele trabalha com vários ramos. Então ele tem que entender de diversos aspectos dessa legislação, principalmente referente ao ICMS, né? Sim, aqui no estado de Minas Gerais, como ele falou, lida ali com 30, né? Em torno de 30 mil, mais de 30 mil situações diferentes ali em torno do ICMS. Então, encontrar um profissional que seja capaz de lidar não é uma tarefa fácil. Mas aí, pro telespectador leigo, pro ouvinte leigo, fica aquela, eu tô aqui na ponta, tô vendo isso é bom para você da área tributária, é bom para você da empresa, e para mim, cidadão? Sobre o ponto de vista do consumidor final, que é o que nós falamos, aquele consumidor final que está na ponta, ou que vai no mercado, que vai na farmácia, a mudança ela não é uma mudança estrutural. A alteração se torna muito interessante para as empresas que processam uma matéria-prima, que revende para um grupo que vai revender no mercado. Aí sim ela entra. Mas para o consumidor final, ela é muito prática. Ela não tem muita aplicação. Fica, claro, se todos os consumidores quiserem analisar como que é a forma de tributação, ver o quanto que ele pagou para os encargos federais e para os encargos municipais e estaduais.
como o ICMS que eu estava dizendo. Então, respondendo de forma bem prática, o consumidor final, a pessoa que está na ponta do mercado, ela não vê uma diferença. Anderson, e você acredita, assim, pelo que você vem estudando dentro da IOB, né, dentro de outras fontes que você vem, né, trabalhando com esse assunto, você acredita que isso vai impactar de que forma no preço final do produto? Desse produto que sai de um processo, por exemplo, de manufatura, desse produto que é comprado para revenda, na prestação de serviço, como nós comentamos aqui, por exemplo, no mercado de rádio, né, que enquadra lá na comunicação. Exatamente. Aí é um ponto crítico da reforma, porque como você falou, hoje uma empresa que presta serviços, dentro da reforma vigente que nós estamos, a contribuição de imposto é muito baixa. Com a reforma, esse imposto vai ser um pouco mais alto. Vai ser mais alto. Porque nós estamos falando de um CBS de 9,3%, que se somar das outras alíquotas, daria o quê? 3,65% de PIS e COFINS. E para o IBS, ICMS mais ISS, de 18,7%. Hoje nós temos em média 18, né, em Minas Gerais. Isso, né? 18. Mas em Minas tem alíquotas que chega até 30%, dependendo do produto. Sim, dependendo do produto. Então, para algumas empresas, isso vai ser um certo prejudicial, porque ela vai ter que mais recolhimento de imposto, mais recolhimento de encargos. Só que, qual que é o lado positivo que eu vejo da reforma? Como eu estava dizendo no início, nós temos as empresas cumulativas e as não cumulativas. As empresas cumulativas são aquelas que acumulam o imposto, irá pagar, deduzir e recolher no final do período. Se for lucro presumido, vai ser de forma trimestral, que elas apuram o lucro. Mas no lucro real tem uma coisa muito interessante, e quando a gente diz isso, se torna um grande nó na cabeça das pessoas. O que é um lucro real? Lucro real é o seguinte: todas as operações que você faz, você acumula créditos em que você pode abater no imposto, que é o chamado não cumulatividade do imposto, porque eu abato. Qual que é o grande diferencial da reforma? É que todas as empresas, não somente o lucro real, vai fazer o abatimento do crédito. Então isso é muito importante. Isso é muito importante, principalmente que escritórios contábeis e empresas, consultorias entendam. Esse é o grande ponto positivo. Que, né, essa questão desse aproveitamento é porque, por exemplo, quando ela compra a matéria-prima, se ela já pagou, né, o imposto ali na compra, ela pode aproveitar aquele crédito daquilo que ela já pagou no ato da venda. Isso mesmo. Seria isso, entendeu? Entendi. Isso pode ser muito, como o Anderson disse, é muito interessante para as empresas. Sim, né? sim. E agora todas as empresas, não somente lucro real mais, mas empresas do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro arbitrado. É isso que eu gostaria de comentar. E as empresas do Simples Nacional? Porque hoje o governo ele tem, né, um regime unificado de recolhimento de tributos. Né? Simplificado e unificado, né? De pagamento de tributos para as micro e pequenas empresas. Que, por exemplo, é a maior parte da nossa realidade de empresas aqui do sul de Minas, né? Então, essas micro e pequenas empresas, elas estão, né? Elas aderiram ao Simples Nacional justamente para simplificar esse processo e pagar menos tributos. Como é que fica as empresas do Simples agora, com a parte da reforma? Essa é a grande pauta do momento, porque como que vai ficar o recolhimento das empresas do Simples Nacional? Para uma pessoa que nos acompanha e o comércio dele está enquadrado no Simples Nacional, ele sabe que o recolhimento é pelo PGDAS. O PGDAS vai fazer todo o cálculo lá do ICMS, do ISS, do PIS e COFINS de forma automática, o escritório contábil encaminha. Só vai ter o recolhimento do ICMS quando passa os sublimites, que aí tem um limite exato para cada modalidade que a empresa se presta a oferecer aquele produto ou vender aquele serviço. No Simples Nacional, está sendo estudado como que vai fazer o recolhimento ainda, mas não chegou ainda em um veredicto. Por quê? A primeira parte da reforma sobre bens e serviços, que é o CBS, que é a contribuição, já vai começar o ano que vem, em 2026. Então, ele começa o ano que vem, em 2026, com a aplicação das alíquotas, a forma como é gerido, e só em 2033 que é o prazo final. Ou seja, o contribuinte, ele vai ficar 7 anos, contribuinte eu falo das pessoas jurídicas, principalmente das empresas, elas vão ficar nesse intervalo de 7 anos, até se adequar totalmente ao regime tributário da nova reforma tributária, que novamente eu insisto em dizer, ela é muito positiva. Como nós estávamos dizendo, hoje o departamento fiscal de um escritório contábil, para encaminhar legislações aqui de Minas Gerais, ele tem que fazer a entrega do SPED de contribuições, que são as informações do PIS e do COFINS. SPED de contribuições. Uma aí, vamos contar. Aí, depois você tem que fazer o envio do FD ICMS PI. Segundo SPED, o SPED fiscal, que nós chamamos. Tem a FD REINF.
E tem o além disso, que é o mais complexo, que é a DAP, que é a Declaração de Apurações e Informações do ICMS. Ou seja, para o mesmo imposto, o ICMS, nós temos vários códigos, como eu disse, de enquadramento e como que é prestado isso para o governo federal. Então, o ICMS, você tem 3 declarações distintas dentro de um estado. DAP, o AFD e ICMS-PI, além das informações de ICMS que também vão dentro da ECD e da ECF, que já são obrigações que está correndo agora de caráter nacional. O que a reforma melhora? Todas essas 3 apurações, tudo com informações do ICMS, vão ser juntadas, compactadas no FD IBS ou SPED IBS, como a gente presume que vai ser chamado, mas isso ainda tem regulamentações. No governo federal, as empresas do PIS e COFINS, que passa a ser o CBS, começa o ano que vem, 2026. Nós aqui no estado de Minas Gerais, a cobrança do IBS começa em 2027, pode começar em 2028 e vai até 2032, para nós entrarmos integralmente na legislação estadual. Qual que é o grande ponto positivo? Novamente eu quero que as pessoas entendam isso, principalmente o empresariado que está nos ouvindo. O IBS, ele vai se dar de forma única. Então, independentemente se você está no estado de São Paulo, o Everton no Rio de Janeiro e eu estou em Minas Gerais, o SPED vai ser único. As informações serão únicas. As alíquotas serão únicas. Hoje em Minas, volto a dizer, o nosso estado é complexo para quem compra, isso é uma realidade, é complexo para quem empreende e é complexo para quem desenvolve. Imagine, nós estamos aqui em Alfenas, mas imagine, nós temos aqui perto de nós a Fernão Dias. Imagine uma empresa de São Paulo que quer entrar em Minas Gerais e vai instalar-se ali na região de Pouso Alegre, que é uma região que hoje está crescendo muito, que hoje né? cresce muito. É uma cidade que cresce Por muito. estarem próximos a Fernão Dias. Né? Eu fui apresentar um projeto tributário de uma empresa que entrou em contato comigo via LinkedIn a respeito de como que é o estado de Minas Gerais para se empreender. Que susto! Depois que eu apresentei para ele todos os dados, como funciona uma DAP, que ele precisaria de um contador específico para entender a legislação mineira, ele iria mexer com autopeças automotivas para carros, caminhões e motos, foi uma complexidade enorme. O que esse empresário fez? Ele se retirou e foi para o estado de São Paulo, onde o mercado consumidor é maior e as regras do ICMS não são tão complexas. Sim. Então, para nós aqui de Minas... Acabamos perdendo investimentos. Sim. Emprego, geração de emprego, né? Diversas outras questões sociais, né, envolvidas aí, né? Sim. Então, isso, eu digo para todos os estados, eu trabalho muito dentro da IOB também, com várias pessoas de vários estados do Brasil. Na minha equipe tem muitas pessoas do Paraná, de São Paulo mesmo, do Rio de Janeiro. E a gente faz uma comparação de impostos e de alíquotas. Santa Catarina também é um estado super complexo. Santa Catarina, por ICMS, ela tem a DIME, que é uma obrigação estritamente complexa, que exige a análise de um contador e de uma pessoa especialista naquele assunto. Então, hoje, eu sou analista de qualidade na IOB, para que eu possa atender com clareza, ver se a regulamentação está sendo pedida e fazer a entrega daquela declaração à Receita sem problema nenhum, sem causar transtornos à empresa, ao contador, eu tenho que ter instalado no meu celular ou no meu computador os programas contábeis de cada região ou de cada estado. O CRC de Minas. O CRC de Minas, que eu convido até quem está nos ouvindo de baixar o aplicativo, o app pelo celular, você vai ver as legislações que mudam a todo momento, a toda hora, e novas regulamentações que toda hora entram em vigor. O que muda com isso? Então, os estados vão ter uma legislação mais enxuta. Isso melhora muito, gente. Hoje, se você conversar com qualquer departamento fiscal, porque dentro de uma contabilidade, de um escritório contábil, até o escritório contábil que talvez faz o imposto de renda, que estamos agora no momento, ou que faz outras obrigações do nosso ouvinte, um escritório contábil ele tem que ter o departamento da RH, que cuida do envio do e-social. Ele tem que ter o departamento fiscal, que cuida de toda a legislação tributária. De uso e consumo, de insumo, é bastante isso, né? Pode Sim, falar, até Léo, a gente lança muito lá, trabalha agora muito com lançamento de notas fiscais lá, e aí a gente ele prefere, fala lá, né? lá na rádio. Isso, na rádio, agora eu tô na gestão, fiz direito também na Unifenas, mas agora eu tô na gestão da Rádio Atenas, e aí a gente prefere, né, todos, eu acredito que as empresas de Minas Gerais
me corrija se eu estiver enganado, preferem, preferem contratar serviços que são prestados ou produtos daqui de dentro de Minas Gerais, né? Porque tem uma isenção, não é? O alíquota é um pouco menor para poder impulsionar o mercado local, regional. Com essa alteração, com essa reforma tributária, vai continuar tendo esse impulsionamento? Altera, modifica alguma coisa? A gente tem que ser muito otimista, não só em relação à legislação, à política, mas à vida. Só que nós estamos falando de legislação, e legislação ela é construída dentro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. O meu receio da aplicação do IBS é que agora ele está em caráter nacional, é como que a Assembleia Legislativa daqui de Minas Gerais vai fazer as suas observações e atenuações à regra. Porque nós votamos em deputados estaduais para isso. Sim. Respondendo a sua pergunta, vai melhorar muito. Hoje, o ICMS, você tem o DIFAL, que é o diferencial de alíquota, que é o que quando você compra. Se nós, por exemplo, compramos um produto em São Paulo que tem 12% e a alíquota básica em Minas é 18%, nós temos que pagar, além dos 12%, os 6% do diferencial. Nós temos a substituição tributária também dentro do ICMS. Vendi o produto para o Espírito Santo, que é um estado que compra muita insumos aqui de Minas, que está muito ligado com a nossa balança comercial estadual. O que é a substituição tributária? Em Minas, você tem regra para quê? A nova regra. Tudo que uma empresa compre, o recolhimento do ICMS fica lá no estado de destino da mercadoria. Minas Gerais mudou as regras. Mudou as regras do seguinte: tem o recolhimento do estado, de onde está comprando, para onde está, no caso da região que está vendendo, e para onde vai. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, para a questão estadual, ele melhora isso, ele otimiza isso, porque a alíquota vai ficar única, de 18,7%. Então, no texto, como eu disse, temos o parecer da Assembleia do Estado, mas em relação de como está o projeto hoje, não importa se o produto vem do Espírito Santo, vem do Rio, vai para Goiás, vai para Bahia, a alíquota vai ser a mesma. Nós temos uma região muito forte no agronegócio, né? Aqui no sul de Minas. Você acha que isso vai impactar alguma coisa para o produtor rural? Impacta muito, porque dentro da mudança dos impostos, da reforma prevista, o CBS e o IBS, dentro do CBS tem um antigo IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, onde no Brasil, no nosso país, que é um continente, só a região da Zona Franca de Manaus não tem taxação e recebe os créditos do IPI. Não sei se vocês viram na notícia aí, mas os jornais dizem a todo momento o imposto sobre o pecado. O que é o imposto sobre o pecado? Imposto sobre o pecado. A mídia, bom que a mídia ajuda bem, né? Ajuda a ter aquela boa ideia da reforma. É o IS, que é o Imposto Seletivo do Estado. O que muda com esse IS? São aqueles produtos ditos do pecado popularmente, como a mídia nomeou, que tem a ver com cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e que tem impacto ao meio ambiente, como pesticidas, produtos químicos. Então a nossa região, que é uma região forte, no café, no milho, na soja, na carne de boi, na carne de frango, vai sofrer esses impactos. Comprei o glifosato, que é um produto muito utilizado, que é o famoso Roundup, né? Para eliminar as ervas daninhas do pasto, das plantações. O que vai ocorrer? Vai subir a alíquota dele. Hoje, com o IPI, está em aproximadamente 30%. Com a nova regra do IS, que está embutido no CBS, vai ser de 34%. Nossa. Vamos supor que você me venda uma saca de R$100 de café. Supondo. Você vai fazer um recolhimento do imposto do IBS. Você vai aplicar uma alíquota de 28%. Nessa alíquota, você já recolhe o CBS de 9,3% e do IBS de 18,7%. R$100 vezes 28% vai dar R$28. Então, vamos supor que eu sou a distribuidora. Vamos supor aqui a Colchupé, que é a grande compradora da nossa região. A nota que você vende para mim vai estar no valor de R$128. Do café, no caso, que é a sua matéria-prima que você vendeu para mim fazer o beneficiamento. Lá a Colchupé, ou qualquer outra que seja a empresa que irá fazer o beneficiamento do produto, ela vai ter a manufatura dela, os gastos dela. Aqui que entra a parte interessante da reforma. Isso serve para todas as empresas, como eu disse. Eu fiz o tratamento do café, vou vender para um outro distribuidor. Ao invés de vender por R$100 e poucos, eu vou vender por R$1.000. A mesma quantidade de café, mas em beneficiamento. Aplica-se a alíquota de 28%.
Então eu vou recolher e vou vender para o varejista o meu produto com 1.280. Aqui que existe a grande diferença. Quando existe os produtos que são levados de uma empresa para outra, você tem o recolhimento destacado dos impostos federais e estaduais na nota modelo 55 DANF. No consumidor final, a gente não vê isso, porque o produto já está embutido, mas para as empresas o imposto está destacado. Vendi meu produto a 280. Quanto de imposto eu vou recolher para o Estado? Vai ser os 280 dessa transação que eu fiz, menos os 28% que eu já comprei em cima. Uhum. Essa é o aproveitamento de crédito. Legal. Então, Entendi. isso, no caso, vai dar 256 ou 252 reais. Então, eu vou recolher 252, porque a Cochupé recolheu 258, menos 28% do que ela já, 28 reais do que ela já pagou no produto lá no agricultor, no pecuarista, na pessoa que fez a venda da matéria-prima. Então, eu tenho esse aproveitamento de crédito. Muito bom. Aí surge uma dúvida. Para a pessoa que está nos assistindo, como eu estava comentando, fui na feira, vou ver o imposto destacado na nota? Não. Isso é só entre empresas, onde tem um aproveitamento de crédito, que vai ser para todos os segmentos agora, independente do regime tributário. E uma outra coisa também interessante de comentar, aqui também para o empresariado. Nós estamos falando sobre imposto, sobre venda e consumo. Então, que é a ponta maior da arrecadação do Brasil hoje. Para você fazer um planejamento tributário, e eu também faço isso, para você fazer um planejamento tributário agora, que começou a se falar de reforma, nós não levaremos tanto em consideração o uso e consumo, mas a renda. Como que vai ficar? Como que um contador, o pessoal da auditoria tributária vai trabalhar? Como que eu falo para o meu cliente Lucas, para o meu cliente Everton, para você ou para mim mesmo? Como que a sua empresa vai ficar em qual regime? É a segunda parte da reforma, que é o imposto de renda. Então, a segunda parte que vai falar sobre o IRPJ-CCLL, que ele aí vai ser um divisor de águas. A minha empresa continua no lucro presumido? A minha empresa vai continuar no lucro real? A minha empresa vai continuar no Simples Nacional? A minha empresa vai continuar sendo MEI? Então, isso é importante. Claro que MEI e Simples não tem grandes impactos. No Simples, o IRPJ-CCLL, eles são recolhidos de dentro do PGDAS, de forma direta, não com recolhimento, destaques em notas. Então, isso dentro do PGDAS é muito enxuto, né? A forma como é feito. Mas hoje, uma grande empresa, nossa, eu sou lucro real, estou com um faturamento de 78 milhões. Compensa eu continuar como lucro real? Não é melhor eu voltar a ser lucro presumido? Sobre a reforma tributária, né? Talvez os empresariados pensem a respeito disso. A resposta por hora é não. Vamos aguardar o próximo passo da reforma, que é sobre o imposto sobre a renda simplificado, e aí sim, será determinante. Continua no presumido ou vai para o lucro real? Os próximos capítulos. Os próximos capítulos que vão até essa implementação vai ocorrer até 2033. 2033. Para o CBS, Perfeito. que é um imposto do governo federal, que entra no lugar do PIS e da COFINS. Quando a gente fala de reforma tributária, já resumindo esse assunto, sempre fica aquela pergunta: essa reforma era realmente a reforma que nós gostaríamos ou foi a reforma que foi possível, já que envolve o meio político? Olha, se tratando de... Eu não sei se Essa é eu a posso questão. responder, Sim, mas se deve. tratando de matéria tributária, quanto mais enxuto e simplificado, melhor é. É melhor para nós, que pagamos impostos, que temos o recolhimento, para as empresas, e também é melhor para o governo, que o governo arrecada. Olha que informação interessante. Depois, o pessoal que está nos assistindo, se quiser fazer um Google aí, pesquisar, ficam à vontade. O Brasil recolheu, o ano passado, 3,6 trilhões em impostos. 3 trilhões e 600 bilhões. Isso é muito dinheiro. Só que não seria o cenário ideal para o país. Tem um canal no YouTube chamado Brasil, não sei se esse é o nome mesmo, depois eu posso até passar a fonte. E eles fizeram uma estatística junto, eu acho que com a BBC também fez essa estatística, sobre se não houvesse as fraudes, se não houvesse os litígios, quanto que nós poderíamos arrecadar no país? Chega a 4,6 trilhões. É como se 1 trilhão de reais o governo perdesse nessas remessas, nesses litígios, nessas brigas. E como eles fazem a aproximação, eu creio que o valor seja muito maior. E por que pagar impostos, né? A gente vê, tem muito terrorismo aí. O governo pega os nossos impostos e nos dá retorno. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui na região, nós somos de Alfenas, talvez pessoas que estão ouvindo de outras cidades ou de outros estados
o nosso alcance, não saiba muito bem como é Alfenas. Nós somos o maior centro de saúde da região. Nós temos grandes hospitais, nós temos a oncologia, e elas são mantidas pelos tributos que nós pagamos, pelos encargos que nós pagamos. Nós também somos um grande centro educacional. Além da Unifenas, que é a universidade que deu abertura para nós falarmos sobre esse assunto, nós temos a Unifaua, que é a Universidade Federal de Alfenas, com vários cursos, com várias extensões, pós-graduações. Então, os nossos impostos, eles voltam em muitos serviços para nós. Infraestrutura, saúde, segurança, educação. E também, do ponto de vista do governo, até em financiamentos ou insumos para agricultores, Sim. para produtores rurais. Fomento, né? Tanto do comércio, da agricultura, da indústria, né? Sem falar das políticas sociais, políticas né? sociais, é claro. Então, os impostos, ele tem um caráter muito positivo para o país. Desde que bem aplicado. Desde que bem aplicado. Por isso que é muito importante. Nós estamos em 2025, ano que vem é ano de eleição. E sinta-se no direito de cobrar, porque os impostos são altos, como nós estamos falando. Interessantíssimo isso que ele está falando, porque vai muito também em consonância com o projeto que nós estamos, né, desdobrando dentro da educação fiscal. Educação fiscal. Exatamente. Fala sobre esse projeto para nós, professor. Sim, Educação financeira, fiscal e cidadania. É um projeto que vocês desenvolvem dentro de um curso da EAD da Unifenas, que é o curso superior de tecnologia em processos gerenciais, do qual o Anderson é o nosso aluno. Isso. Então a proposta, ela partiu de uma parceria que a Unifenas tem com a Receita Federal através do NAF, né, que é o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, né? A professora Ana Maria, que é a coordenadora do curso, também é coordenadora desse núcleo, e a Receita Federal, ela buscando fomentar essa questão da cidadania fiscal, financeira, ela nos traz algumas temáticas que nós devemos abordar com nossos alunos, e o intuito é que eles levem essas temáticas para a comunidade, principalmente para, por exemplo, alunos do ensino fundamental, para as crianças, né, ali na primeira infância, do ensino médio, para os microempresários, enfim, que os nossos alunos fomentem, divulguem essas informações, né, que eles aprendem aqui, trazem aqui dentro da academia, e levar isso para fora da instituição, além dos muros da instituição. Entendi. E isso nós estamos falando de extensão, né? E dentro dos cursos superiores de tecnologia, da Unifenas, né, inclusive no curso de processos gerenciais, do qual o Anderson faz parte, nós temos a extensão integralizada dentro do nosso currículo. Então, dentro da matriz do nosso curso, né, o Anderson está aqui como prova, desde o primeiro período até o último período do curso, em todos os módulos, o aluno ele tem que cumprir uma carga horária de extensão. E dentro dessa disciplina de atividades de extensão que a qual o Anderson é meu aluno, a gente buscou fomentar esse projeto. Então, nossos alunos eles iam trabalhar com diversas temáticas voltadas para a cidadania fiscal, né? E eles deveriam formatar algum produto e divulgar, né, de forma presencial esse produto em algum local. A gente pediu que fosse preferencialmente nas escolas, né? Principalmente nas escolas, né, de nível fundamental e ensino médio, para tentar realmente promover essa cidadania fiscal, principalmente trabalhando essa questão da não sonegação de tributos, mostrando a importância da aplicação de tributos. E aí, quando eu disponibilizei essa proposta, o Anderson me procurou, é um aluno muito próximo, a gente brinca que mesmo no ensino à distância, né, não há essa barreira, o computador para nós aqui não é uma barreira. E ele veio com essa proposta: professor, vamos falar da reforma tributária. E eu achei fantástico, porque ele trabalha hoje na Bíblia da contabilidade, né? Que é a IOB. Esse grupo, eu me lembro, Anderson, quando eu entrei em 2007 no escritório contábil lá na minha cidade, em Campo Belo, eu aprendi contabilidade, que naquele momento eu estava iniciando meu curso, minha primeira graduação em administração. Sim. O que me fez aprender bastante foi IOB. Eu tinha colegas lá que já eram contadores há muitos anos, né? Inclusive o dono e os outros colegas. Eles falavam: lê IOB, vamos ler. E eles tinham assinatura lá no escritório. Foi o que fomentou a gente a começar a aprender um pouco mais sobre contabilidade. Na época era impresso ainda, nem era... como hoje, tudo online. Não era muito online. mais fácil, né? Depois que foi sendo implementado online. Então, assim, quando um aluno vem com essa temática, a gente fica, enquanto docente, enquanto coordenação, a gente fica muito feliz, né, de estar proporcionando
uma disseminação dessa importante informação. E aí veio a ideia do podcast, né? Né? Surgiu também do nosso aluno, a gente conversou com o Everton, né? Com o Léo na hora, vamos fazer, vamos formatar e vamos... E o meio de propagação da informação através do podcast vai ser muito maior. Com certeza. Sem dúvida. O Anderson, a abrangência. Isso tudo que o senhor está falando, professor, mostra a importância, mostrar para as pessoas que o EAD não é aquele curso isolado, que você está distante, mas você também está muito próximo. Tanto é que vocês estão desenvolvendo esse projeto de extensão e também desenvolvem artigo, ou seja, a pesquisa também envolvida. Sim. O artigo de vocês fala sobre logística e mercados internacionais. Isso mesmo. Isso foi dentro de uma disciplina, né? Gestão de produção e logística, não foi? Isso mesmo. Que eu ministrei para o Anderson no semestre passado, né? No semestre passado. Anderson, e como está sendo essa experiência, Anderson? Do artigo que você fala? Do artigo, do EAD, do projeto. Do EAD está sendo... Conciliando todas essas questões. Do EAD está sendo ótimo, porque na IOB, onde eu trabalho, né, desde 2020, quando infelizmente veio a pandemia do Covid-19 no Brasil, nós estamos no caráter home office. E na IOB a gestão foi tão importante, salutar, e aqui também vai um agradecimento muito grande à diretoria da empresa, porque o cuidado com a saúde emocional, com a saúde psíquica nossa. É importante. Porque nós estivemos numa pandemia que eu não sei se vocês se recordam, fique em casa, não saia para nada, não coloque nem a cara na rua. E se não fosse os núcleos de apoio da empresa nos apoiar, eu não sei como estaria. Porque foi um período de ansiedade muito coletiva. Então a IOB deu essa possibilidade de como que fica a saúde emocional por trás disso. E o respaldo existe até hoje. Então eu pensei do seguinte modo, se a empresa confia de trabalharmos de casa. Eu morava em Limeira, São Paulo. Eu sou aqui do sul de Minas, a minha cidade é bem pequenininha, perto de Alfenas, chama de Visa Nova, mas eu morava em Limeira, eu morava muito longe, ia trabalhar lá em Americana. Pegava todo dia a rodovia em Anguera, quando não a Bandeirantes, quando tinha algum acidente. E só da proposta, trabalhem de casa, foi muito positiva. Eu voltei para Minas Gerais, fiz o caminho de retorno, do êxodo rural de novo, volta para a roça, que eu moro na roça hoje. Olha como é bom, gente, eu moro no campo, com uma internet positiva, trabalhando... E estudando. E aí, eu pensei, vou fazer mais uma graduação. E eu sigo muito o LinkedIn, eu fui contratado pela IOB pelo LinkedIn e eu vi muitas publicações positivas da Unifenas. E a Unifenas foi a primeira faculdade que eu entrei. Eu entrei em 2012 aqui, quando eu tinha 17 anos para fazer Direito. E professores muito positivos. Gente, a evolução foi enorme. Quem veio falando hoje aqui no podcast não me conheceu antes. Porque eu não tinha coragem para pôr a cara na rua, sinceramente. E eu me lembro de professores como Sônia Boquizar, não sei se continua, como Pablo Pacheco Oliveira. O Pablo continua. A Ivânia mesmo, tantos professores que foram tão positivos para que tenha coragem, se coloque. E daí eu falei, conheço a Unifenas, vou voltar a fazer o curso. Eu fui tão bem recebido, porque em muitas universidades e muitas fundações de ensino a gente é visto como um número. E aqui eu procurei o professor Lucas, eu procurei a Ana Maria Amaral, eu procurei também a professora Sandra, que esteve em várias extensões. Nossa parceira, também teve várias projetos de extensão. Isso, comigo. Contei sobre onde eu trabalho, e como você falou, nossa, a Bíblia da Contabilidade. Eu trabalho lá na Bíblia da Contabilidade. Eu trabalho na empresa que é conhecida como o maior segmento de atendimento para escritórios contábeis, para empreendedores, para grupos empresariais e grupos jurídicos também. E a Unifenas de dar essa possibilidade, nós estamos conversando com a região toda sobre reforma tributária, nos assuntos, um assunto tão importante, tão em voga no momento, falando para a nossa região, porque muitas vezes os produtores rurais me procuram, nossa, eu estou assustado com a reforma, eu sempre digo, não fique. A mudança, ela vem. Como diz a música da Elis Regina, a mudança, o novo sempre vem. Então, isso é sem dúvida. Mas a Unifenas de oferecer esse espaço, falar com a comunidade sobre aquilo que eu sei, que é a questão tributária, e fazer os artigos científicos com você está sendo muito positivo. Assim, uma ideia da roda de conversas, você participou com a gente daquele evento? Sim, eu participei. Você lembra, né? Foi uma ideia da professora Sandra, trazer essa temática. A professora Sandra é uma pessoa que trabalha muito com a parte comportamental, emocional. Soft skills, né? Soft skills dentro dos cursos de gestão. A professora Sandra teve a ideia, vamos fazer uma roda de conversa para a gente tentar trabalhar a questão da harmonização da tecnologia
com as questões emocionais, e a gente desenvolveu juntos, né, juntamente com a professora Ana Maria também, essa roda de conversas com os alunos do EAD, para tentar quebrar esse viés dessa distância do curso à distância, né? Sim. E é isso que a gente tem trabalhado, isso que a gente tem investido, né? Nessa proximidade, né? Que nós estamos tendo aqui, mesmo estando do outro lado da tela, mesmo estando lá em outro município, em outra cidade. E é isso que a gente vem... Como é o meu caso, né? Como o caso dele, né? De outra cidade. Esse nosso curso superior de tecnologia e processos gerenciais EAD é um curso nota 5 no MEC, ou seja, a maior nota que o MEC atribui a um curso superior, o curso da universidade todos, detém né? esse Todos título. os cursos Exatamente. EAD da Unifenas da área de gestão Detém esse título. Nota 5. E o Anderson me falava anteriormente em relação a isso, né, Anderson? Sim. Se nós hoje pegarmos a listagem pelo MEC das instituições privadas que têm as maiores listagens no MEC, eu convido vocês a entrarem na lista e conferirem. A Unifenas, em Minas Gerais, ela é a primeira em processos gerenciais e dentro de nota máxima no conceito 5, outra instituição privada que também tem nota 5, se eu não me engano, é do Rio Grande do Sul. Ou seja, dos grupos privados, a Unifenas e mais uma faculdade tem nota 5 no MEC no curso, que eu posso falar com toda a autoridade que é um curso ótimo, te dá uma gestão. Eu já trabalho em empresa, te dá aquela visão de como que funciona o gerenciamento de uma empresa e também do lado técnico, o gerenciamento tributário, o gerenciamento humano, com soft skills, tentar entender a contabilidade. A contabilidade. Nossa, o meu curso ele se compara com as ciências contábeis nesse sentido, Sim. porque nós temos muito conteúdo, muitas disciplinas voltadas para a contabilidade aplicada mesmo. Então, coisa que eu me encontrei muito bem, porque o meu setor é contabilidade, né? Perfeito. Que Professor bom, né? Lucas, sempre temos um problema da questão do tempo, eu sempre friso isso, mas aí eu já deixo as palavras finais para que o senhor possa concluir nesse nosso bate-papo. Quando o professor, a universidade, né, o curso, o professor lá na ponta, joga uma proposta para o aluno e o aluno, a gente bate o escanteio, ele cabeceia e faz o gol, é muito bom para nós, né? Isso é muito válido, assim, a gente fica muito feliz, principalmente por sabermos o alcance que o nosso curso está atingindo, ou seja, a nossa mensagem está chegando. Pelo que nós estamos vendo aqui na visão do nosso aluno, a mensagem que a Unifenas manda através do curso está chegando lá na ponta. Isso é muito bom para nós. Então, eu te agradeço o empenho, a disponibilidade, a contribuição, esse tema trazido por você, que está dentro ali do cerne da discussão, né? A IOB, essa consultoria que está ali, né? No meio das discussões. Isso é muito bom, engrandece muito o curso, a universidade e a comunidade local, que é o objetivo da extensão. Agradecer ao Everton, ao Léo, pelas portas abertas, né, que a TV sempre nos tem, né, sempre tem para nós. E é isso, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim foi uma manhã memorável. Muito obrigado, professor Lucas. Léo? Muito obrigado, Everton. Agradecer também ao professor Lucas, também ao Anderson. Parabenizar também pela clareza, pelo conhecimento que deu para ver que é completo. Deixaria minha empresa nas suas mãos com tranquilidade. Também. Então, agradecer também a TV Alfenas, o espaço aí. E se puderem também, sintonize, fazer uma divulgação aqui para a Rádio Atenas, no www.radioatenas.com.br. Você também que quer anunciar, procura a gente lá, aproveitar. Exatamente. Desculpa, Everton. Não, somos parceiros, estamos juntos. E muito obrigado, viu? Veículo divulgando outro veículo. Isso é extremamente importante. Todos crescemos juntos. Exatamente. Com certeza. Né? E aí, Anderson, a palavra com você para falar desse momento, suas mensagens. Eu espero ter sido muito claro com vocês, para o pessoal que está nos ouvindo de casa ou de onde estiver no trânsito, né? Hoje a nossa realidade com o smartphone mudou totalmente. Nós também estamos na rádio, né? Na Rádio Atenas. Agradecer muito a Unifenas pela abertura, pelo cuidado, pela dedicação com nós que somos discentes dela, que somos alunos dela. Agradecer a TV Alfenas por abrir esse espaço. Agradeço também muito a IOB, que eu entrei muito cru, sendo bem sincero, e eu aprendi muita coisa lá dentro. E também deixar um grande aviso. Pessoal, agora em setembro, a IOB vai fazer um grande evento em São Paulo sobre a reforma tributária,
com um pessoal muito expert. Eu sou uma ponta do iceberg, tem gente muito mais aprofundado que discutiu isso lá dentro do Congresso Nacional e vai estar no evento, chama IOB Day, você põe aí no Google, no seu navegador e faça a sua inscrição. Vai ser muito importante a participação. Eu queria muito encontrar muita gente do CRC de Minas lá e também aqui da nossa região, de Alfenas, os meus professores lá. E agradecer muito a vocês por a gente poder tocar esse papo sobre a reforma tributária. E se alguém também tiver alguma dúvida, não sei se eu posso passar meu Instagram aqui. Deve. Está começando, mas eu estou me dedicando a esse assunto. É o anderson.lapa, está lá no Instagram. Também o mesmo nome pelo LinkedIn. As duas que eu sou mais ativo. Mais é o LinkedIn, porque dos assuntos sobre a reforma. Mas muito obrigado mesmo, um agradecimento muito grande. Deixar aqui tanto a TV Alfenas a vocês todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença e a oportunidade que o professor Lucas também nos trouxe de conversar, para termos esse papo sobre a reforma tributária e, ao mesmo tempo, falar um pouquinho sobre a Unifenas. Para vocês que nos acompanham pela TV Alfenas, obviamente, esse episódio ele é um pouco mais reduzido, ele tem 30 minutos. Mas corre lá nas nossas redes sociais, no YouTube da TV Alfenas. Ele deu aproximadamente um pouco mais de 50 minutos, onde a gente fala muito sobre a reforma tributária, onde a gente fala sobre a importância do EAD e o quanto isso pode ser transformador na sua vida e na sua carreira. Não é isso? Com certeza. Como tem sido transformador na vida do Anderson. Claro. Então corre lá, pessoal. E este então foi o Rádio TV News, Conversas Atuais e o Pode Falar, desvendando o mundo profissional. Muito obrigado.